Olá, amigos do canal. Hoje eu vou trazer uma discussão que foi fruto de uma reflexão prolongada, profunda, durante esses anos que eu saí do mormonismo. Como vocês sabem, eu saí do mormonismo em 2018. Então, este vídeo está voltado para alguém que passou por uma transição religiosa profunda, ou para alguém que se encontra hoje investigando as bases daquilo que acredita. Para quem está nessa situação, e eu passei por isso e passo em muitos aspectos, há uma pergunta que costuma nos perseguir ao longo do dia, sem uma resposta definitiva, que nos deixa sempre insatisfeitos e inquietos, e procuramos, para viver nossos dias, afinal a vida não para, a silenciar um pouco, não ficar externando que existe essa inquietude o tempo todo, né? Se alguém pergunta como vai, você, vou bem, ça va, ça va. Então, essa questão que leva a nós buscarmos incessantemente a resposta por todos os lados, acima e abaixo, essa questão fica em cima dos nossos ombros, entre todas as juntas, até mesmo chega à cabeceira da cama. Sempre está no livro que escolhemos ler. E quando o livro não tem nada a ver com essa questão, é algum livro para nos fazer esquecer por um tempo que essa questão ainda existe, que essa questão está lá. Mesmo 10 horas da noite, quando vamos nos recolher em nossos aposentos. E essa questão é: por que a verdade não me garante o sucesso humano? Eu estou na verdade e mesmo assim não tenho o sucesso humano. Ou eu saí da mentira em busca da verdade e aquilo que eu encontro não me garante o sucesso humano. Quando passamos décadas dentro de sistemas religiosos baseados no formato de alto desempenho e controle, entrevistas, prestação de contas, reuniões, metas, nós internalizamos, mesmo sem perceber, uma teologia do contrato. A lógica é simples e, de certa forma, mercantilista. Se eu obedeço aos mandamentos e cumpro as metas da instituição, Deus está obrigado a me devolver uma vida mais próspera, mais saudável, mais inteligente, mais bem vista socialmente. Afinal, Ele vai me fazer crescer e ser um lumiar para atrair a todos a verdade que Ele quer que todos conheçam. O sucesso visível torna-se o selo da autenticidade da nossa espiritualidade. Então, se eu vou bem, se eu estou bem, se eu estou saudável, se eu estou próspero, se eu articulo bem, se eu tenho uma boa fisionomia, então isso prova que onde eu estou é a verdade. E eu termino pensando que, ora, se isto é de Deus mesmo, então Deus tem a obrigação de me dar se eu cumprir com aquilo que me foi exigido na instituição. Afinal, Ele quer que todos saibam disso, né? Então isso é lógico. O problema é que quando quebramos esses sistemas em busca da verdade histórica e de fato, nós frequentemente levamos esse resíduo da teologia do contrato conosco dentro do nosso psique. Nós levamos como se fosse óculos, que através deles olhamos tudo mais. E esses óculos têm essas informações, têm esse modo de ver o mundo. Pode ser também como um espinho ou uma cicatriz. Nós levamos mesmo depois de sair de uma instituição deste jeito. E nós que saímos, às vezes sem retirar os óculos, ou sem conhecer ou reconhecer a cicatriz, sem querer nos comportamos como numa competição. Nós queremos provar aos parentes, aos amigos e a nós mesmos que estamos mais saudáveis, mais ricos, mais famosos, ou simplesmente com a fisionomia melhor
a nossa família está bem, nós estamos todos bem, porque abandonamos a mentira, saímos da seita e seguimos a verdade. E aqui o que eu vou trazer é uma verdade um tanto cruel. O tempo passa, a matéria envelhece e nós não podemos viver na obrigação de ostentar uma circunstância, uma situação melhor do que antes quando vivíamos na seita, para comprovar que a seita era falsa e agora eu estou bem. Nós descobrimos que a realidade biológica e histórica é muito mais dura. E é sobre esse choque entre a eficiência de uma corporação religiosa e o mistério real da cruz que queria conversar hoje, olhando com franqueza a realidade das coisas como são. Muitas vezes nós olhamos para as grandes instituições religiosas que ostentam templos suntuosos, finanças perfeitas e um exército de membros padronizados e pensamos, ali deve estar o favor divino, ali está a verdade. Por isso que a igreja é verdadeira mesmo, por causa dessas coisas. A seita educa seus membros a enxergarem a organização corporativa e a prosperidade material como o maior sinal do Espírito Santo. Quando eu descobri dos 100 bilhões de dólares no mercado de ações e compartilhei isso com dois amigos mormons, eles disseram, isso é uma prova que a igreja é verdadeira. Tá aí, é a mais rica do mundo. Né? Então, nós aprendemos na história que é uma lição fria isso. A eficiência administrativa mede a capacidade de gestão de capital, não a presença do Logos. E isso nós percebemos primeiro na própria vida, olhando, enxergando sua própria fraqueza, sua própria inutilidade, miséria e pobreza. Entender isso, e aí nós conseguimos perceber isso institucionalmente. Se viajarmos no tempo, por exemplo, até o ano de 430 d.C., no coração da igreja primitiva, nós vamos encontrar São Cirilo de Alexandria, escrevendo suas cartas dogmáticas e seus 12 anátemas contra o patriarca Nestório. Se você estivesse lá, se eu estivesse lá, nós veríamos uma corporação que não pareceria limpa, inspirada, nem que os bispos mais corretos estão lá. Muitas das coisas que consideramos como verdades infalíveis hoje não estavam presentes nesses dias de São Cirilo. Mesmo com as dioceses mais ricas e os bispos mais famosos e com pessoas mais numerosas nas suas dioceses, você veria um ambiente de desordem. Eu veria bispos se insultando, prisões imperiais, acusações políticas e uma imensa fragilidade humana. Esse tipo de coisa que os mormons dizem que está aí, isso daí foi a grande apostasia. O próprio São Cirilo era um homem de temperamento explosivo, impulsivo, que provou o cárcere no meio da agitação. Mandaram prender. A ortodoxia, que hoje no Brasil se apresenta em paróquias pequenas e, como vocês sabem, se acompanham nesse canal, eu me tornei um cristão católico ortodoxo no ano de 2021, glória a Deus. E nós vemos aqui no Brasil paróquias muitas vezes paupérrimas, desorganizadas pela miséria dos homens que acompanham. E essa circunstância carrega essa herança que havia lá com São Cirilo. Não há um papa ou profeta que tenha respostas infalíveis imediatamente, prontas numa encíclica. Na última conferência geral, na última edição da Lia Ronda, a igreja está no presente santa e una, ligada à igreja do único altar no céu, apostólica por sucessão, católica por contiguidade com o todo.
mas individualmente confessamos os pecados, a desordem que estamos, e frequentemente aparecem de forma bem exposta. Veja, talvez um padre ortodoxo que esteja vendo esse vídeo franza a testa um pouco, mas de fato nós vemos o pecado lá de pé, diante da mesa do altar, na Divina Liturgia, e sínodos e dioceses se recusam a reconhecer seus próprios erros, no mesmo pecado de forçar uma aparência de incorruptibilidade institucional, no mesmo pecado que se precisa anunciar que o Papa é infalível se ele fizer declarações ex-cátedra, mas nós não fomos batizados na infabilidade dos homens de estola, mas no sopro de Cristo, apesar da miséria dos que servem a Cristo e de nós mesmos. E assim, nós estamos livres do fardo de mascarar nossa pobreza. Nós podemos depositar ela nos pés da cruz pelo reino do céu. Então, sim, um mormon vai ver a Igreja Ortodoxa no Brasil e vai talvez rir. Ele trocou a Igreja verdadeira por isso. É de fato uma verdade cruel. Nós precisamos observar de modo objetivo o que acontece com o nosso corpo, nossa biologia. Tendo algum conhecimento a respeito disso, nós, quando tentamos forçar uma retidão puramente mecânica e de desempenho, e que algumas seitas exigem o voluntarismo, que você force a sua coordenação, o seu autocontrole para alcançar, vá lá e atravesse a grande dificuldade, o grande jejum, vá visitar com vigor, né? Então, a força bruta da vontade para manter as aparências, para dar o exemplo de felicidade que obrigatoriamente tem que ostentar aqueles que se consideram dignos de uma recomendação para o tempo, os jejuns, as tarefas. Quanto mais se executa, mais sucesso mensurável, mais alegria precisa ter, custe o que custar. Então, esse voluntarismo que espera-se do líder que ele jejue e diga que ficou cheio do Espírito, ao invés de admitir que está morrendo de fome, que está ficando irritado, está ficando com sede por causa da desidratação. Quando o cérebro humano está nesses limites biológicos que são reais e ele precisa se autoiludir contra tais limites, isso exponencia o dano. Quando privamos o organismo de nutrientes ou água de forma severa, por exemplo, cai a glicemia, a desidratação força o cérebro a operar em modo de estresse, dispara o cortisol, a adrenalina. Então a pessoa fica lá precisando de uma descarga de dopamina. Isso sobrecarrega o sistema cardiovascular, neurológico, exaure a energia do córtex pré-frontal. E nisso você tem transtornos de ansiedade, episódios de pânico, depressão. E esse córtex pré-frontal é a área responsável pelo nosso autocontrole, o foco e regulação emocional. O resultado desse esgotamento neuroquímico são oscilações involuntárias do humor, ira, intolerância. Sufocar tais respostas para sustentar a condição de dignidade pode levar a esses eventos neuróticos. Os santos ascetas da antiguidade, e eu tenho procurado aprender com eles para minhas necessidades, sabiam disso. O jejum deles era para sepultar o orgulho e reconhecer a fraqueza. Era para extrair de Deus a obrigação de executar o milagre. Não era para bater recordes. Não era para fomentar o auto-engano,
que se estiver vivo, Deus dará forças físicas reais para atravessar a privação de água e alimento. Nesse estado é que você vai conseguir pregar com mais vigor. Não, não é assim a realidade. O sistema nervoso quebra, o homem se torna um fariseu violento ou autoiludido num pré-leste e julgando a si mesmo que é santo. A oração real no quarto não drena a ele a energia voluntária do homem. Ela a repõe através do silêncio, através da pessoa colocar aos pés da cruz a realidade de sua fraqueza física, emocional, da sua debilitação, e as coisas não estão indo bem. E de reconhecer seus erros, seus pecados, suas incapacidades. Jesus, sim, chamou para excedermos a justiça. E muitas vezes se prometeu 100 vezes tanto. Os fariseus antigos e os modernos são profissionais da exatidão formal. Inclusive, é uma das coisas, né, que se ensina lá, a exatidão em cumprir os mandamentos de Deus. O que eu tenho visto é que quanto mais um pregador prega e exige a exatidão em obedecer os mandamentos de Deus, mais difícil está sendo a vida dele. A justiça de quem está assim, nessa circunstância religiosa, é externa, qualitativa, quantitativa, mensurável e serve para o controle social de massas. Está se servindo para isso e está sendo usado nisso. Não que quem esteja assim não possa viver uma vida de obediência exata aos mandamentos de Deus. Não é disso que eu estou falando. E eu posso dizer que a maioria dos missionários de tempo integral com quem eu convivi eram, nesse aspecto, grandes santos, porque não cometiam os pecados da lista para conseguir uma recomendação para o tempo. Exceder essa justiça não significa correr mais rápido na esteira de tarefas da lista. Significa mudar a natureza da ação, passando da aparência do comportamento para a substância da alma. Há uma exortação de concorrência legítima contra os demônios, contra a hipocrisia, mas as armas dessa luta são a humildade, uma humildade radical. Os demônios jejuam perfeitamente, nunca comem, eles fazem vigílias porque nunca dormem, eles sabem todas as senhas e palavras-chave. Jamais vencerei o farisaísmo ou o controle mental competindo na arena deles com as armas da performance perfeita, do desempenho perfeito, do pleno conhecimento das escrituras, de conhecer cada versículo da Bíblia que está lá na lista dos missionários para vencerem Bible Bash. A justiça que excede a deles é a justiça de Cristo. É aquela que se manifesta quando reconhecemos a nossa insuficiência biológica e deitamos na cama exaustos e dizemos: Senhor, não tenho nada para te oferecer hoje, exceto o meu cansaço. E deixamos lá ao pé da cruz. Tem piedade de mim. Os sistemas de alta demanda desabam diante de um coração que se recusa a desempenhar uma santidade da exigência, da lógica exemplar. Quando um observador externo ou um membro da seita olha para as falhas eclesiológicas ou para o triunfalismo de alguns líderes ortodoxos, diz: sua seita tem as mesmas falhas que a nossa. E isso daí realmente pode ser visto. Existem as mesmas falhas em muitos aspectos. Depois desses 5 anos, que são pouquíssimos, dentro da igreja ortodoxa, eu pude ver muitas falhas, às vezes piores que as falhas institucionais mortas. Mas quando
o de lá de dentro de uma seita diz, olha, tem a mesma falha que nós. Então qual é a verdadeira? Todas têm falha. Então, nessa circunstância, estamos operando sob uma eclesiologia errônea, sob uma ótica errônea, sob uma premissa errada. Nós estamos fazendo análise nas premissas dentro desse universo da própria seita. O provocador do orgulho institucional em ambas as estruturas é o mesmo diabo. Mas a perspectiva do erro e da natureza do que é necessário para o arrependimento, para a correção, a natureza da metanoia necessária, são completamente diferentes. E isso pode dar a minha capacidade de explicar brevemente neste vídeo aqui, não é nosso assunto agora, talvez no próximo. No mormonismo, a mentira institucional e o ocultamento de dados servem para proteger o dogma, porque a salvação ali depende da pureza do mito de origem do mormonismo, da sucessão cronológica de eventos em que houve uma infalibilidade profética. Se uma engrenagem nesse sistema da restauração falha, o contrato quebra. A metanoia deles é corporativa, significa submeter-se aos líderes e voltar a bater as metas da organização e esconder alguma coisa que houve de falha, que quebre a engrenagem perfeita da doutrina da restauração, para que a pessoa continue crente, tranquila e pacificada nas suas cognições. Na ortodoxia, a metanoia é ontológica. O erro do bispo ou do padre é o pecado de um homem velho que precisa de cura, mas que não anula a verdade que ele guarda. A Igreja Ortodoxa é um hospital de campanha, não uma empresa de seguros. Nós somos ensinados a carregar a cruz, aceitando que haverá dia de vitórias, dias de retrocesso, tempo de jejuar e tempo de comer carne. Nós não lutamos para provar nada a ninguém ou para vencer uma concorrência de status social. Muitos padres e santos da antiguidade costumavam repetir duas frases que chocam a nossa mentalidade ocidental moderna. Eles diziam que a Igreja Ortodoxa não é uma religião. E a outra frase é: nós, ortodoxos, não fazemos proselitismo. Eu não entendi isso imediatamente quando eu escutei e li. Hoje, olhando para o meio dos ossos e da carne, do sangue, do pecado, da nossa fraqueza, de tanta devastação que existe no mundo e tantas mentiras que as pessoas nascem e morrem acreditando nela, a nossa rotina, eu compreendo melhor o peso dessas palavras. A ortodoxia não vende conforto emocional ou soluções de estilo de vida, empacotadas em relatórios de auditoria, quer financeira, quer de desempenho. Ela não faz proselitismo exuberante porque ela não tem um produto atraente para o ego humano, para colocar na vitrine. Às vezes é até constrangedor convidar alguém dentro desse ambiente para vir orar os típicos aqui em casa e para a Divina Liturgia na paróquia mais próxima, que é em Caruaru. Convidar alguém para este caminho não é oferecer um clube de vantagens, não. Uma amiga uma vez perguntou como é lá. É legal levar as crianças? Olha, a minha resposta cruel. Jesus disse: vinde a minhas criancinhas. Agora, minha resposta foi: lá não é um lugar para se levar as criancinhas. A pessoa fica lá em pé o tempo todo. Fica lá concentrando o coração e a mente, tentando participar do sacrifício que é oferecido no altar. Então, não é um clube de vantagem. Não é um banco confortável, com ar-condicionado,
com o conforto das nossas capelas. Convidar o outro para vir e ver é um convite para ser livre no espírito, mesmo trazendo no corpo as cadeias do tempo presente. Lembro muito como São Paulo estava lá nas correntes e disse para o prefeito, né? Quem dera fosseis todos como eu, exceto por essas cadeias. Então, qualquer um de nós abrir mão da vaidade, é preciso entender que o cristianismo real não nos livra do sábado santo. O cristianismo, a fé de Cristo, que foi dada uma vez por todas, nos dá a substância invisível para atravessar o sábado santo. E nós apenas aprendemos que em breve virá o domingo, mas não sabemos o dia nem a hora. Enquanto isso, estamos no sábado santo. Se você busca um sistema de seguros que garanta a sua estabilidade material ou a maquiagem de uma família sem conflito, o mercado de bienes está cheio disso. Está cheio. Cheio de igreja de preta, com gelo seco, com bandinha tocando, de promessas de prosperidade, de lugares para você cumprir um checklist para conseguir as coisas. Vai viver um sistema de contrato, né? Um sistema de conseguir a chave perfeita para abrir a fechadura perfeita. Ou anular isso tudo, dizer que não tem chave nenhuma, que a porta está escancarada, basta dizer que creio. Também existe esse extremo. Mas de onde eu vim, precisava bater as metas, falar a senha correta, o aperto de mão específico, para passar por anjos implacáveis. Né? E depois que fizer tudo, virá a ansiedade, o desespero do vazio. Mas nós queremos a Cristo. E o que Ele espera de nós, a maioria das vezes, do nosso tempo de vida para todas as pessoas, é entregarmos aos pés da cruz a nossa realidade, a realidade da nossa vida. É querer ir ao Gólgota. A busca pelo Cristo real é essa. Aquele que se esconde na matéria fraturada. Aquele Cristo que tolera a nossa fraqueza. Aquele Cristo que sabe já a nossa fraqueza biológica, sabe o quanto que temos ainda de neurotransmissores dentro das nossas sinapses. Ele conhece tudo, ele vai manifestar para nós o limite do exato mínimo para preservar nossa sanidade e também nossa liberdade. Né? Deus não deixa tentar além dos limites, né? Antes proverá um escape. A cruz continua no mesmo lugar, a tradição eu encontrei, graças a Deus, e está sendo pregada, sendo transmitida. Eu penso em, no próximo vídeo, nós examinarmos como essa obsessão pela performance perfeita gerou uma das heresias mais antigas e persistentes da história, o donatismo. E como essa heresia ainda assombra a eclesiologia e o controle psicológico de massas nos nossos dias. É algo que as minhas cicatrizes, os espinhos, às vezes ficam me chamando para perceber que não posso continuar cometendo esse mesmo tipo de erros. É algo que tenta a mim, pessoalmente, como uma sequela de onde eu vim. Enfim, se você ficou até aqui, se esse vídeo foi útil para você, obrigado. Novamente, não tenho pretensões aqui a não ser ajudar alguém, uma única pessoa que tenha assistido. Mas se você gostou, se você curtir, se inscrever, compartilhar, você sabe como funciona o algoritmo do YouTube, né? Ele, à medida que você curte, compartilha, se inscreve, envia para mais pessoas, e aí aquela pessoa que talvez você tenha receio de compartilhar esse vídeo, vai aparecer lá na tela dele, e talvez por curiosidade essa pessoa assista, seja beneficiada e seja
aquilo que Deus tinha para colocar no caminho, para algo que Deus tem nos planos dele, para essa pessoa e para eu e você. Até lá, que Deus nos abençoe.